Olá a todos! Hoje, de novo, no Caminhando no Dharma, com uma visita ilustríssima de layout novo, mas sempre lindo. Um prazer muito grande sempre rever esse sorriso, né? E o Cezinha agora está adotando o nome dele, tibetano, Lobsang Wanchuk. O que quer dizer, Onde- César? Lobson, bom dia, olá para todo mundo, né? Cris, obrigada por me convidar de novo. Eu que fico feliz com o seu convite, da gente poder bater mais papo nessa edição especialíssima, né? Lobsang é o nome da tradição de Tridya Rinpoche, da família de Tridya Rinpoche, né? Significa Sumati, onisciência. E Wangchuk é Ishvara, que é o poder, né? Então é um nome bem auspicioso, gosto bastante do meu nome. Tenho muito apego. Legal, legal. É bom, né? Eventualmente, quando a gente está caminhando no Dharma, a gente se apropriar um pouco das qualidades, né, do nome. Como eu uso a nossa ferramenta aqui da pandemia, que é o Zoom, para falar com o pessoal tibetano também, eles não sabem que eu chamo César. Então, se eu Ai, me apresentar, se eu falar César para Tridya Rinpoche, ele fala, não sei quem é esse aí, não. Então, não que eu fale entendi. com ele, né? Mas para os gueixes, para os lamas e tudo mais. Bom, hoje a gente vai falar sobre os 51 fatores mentais, que é um assunto que o César adora e que a gente já falou algumas vezes sobre ele, só que, né, gente, 51 fatores mentais parece muita coisa para falar, mas Cezinha topou o desafio. Bom, vamos lá. Antes da gente começar, eu só queria parar um minutinho e recitar o mantra da interdependência, porque eu considero que isso vai ser proveitoso para a nossa conversa, para quem estiver escutando. Para quem souber, parar um pouco os pensamentos, parar um pouco a fala, fechar um pouco os olhos, respirar profundamente. Om Dharma Hedu Prabhava Hedu Deshantatagato Yavandante Shanchaya Nirodha Evam Vade Mahashtamanaye So. E vamos entrar nessa discussão com a mente um pouco mais limpa. Bom, os 51 fatores mentais, para a gente começar, eles são estudados numa categoria de ensinamento chamada Abhidharma. Isso é próprio do estudo dos geshes. Então, eu não sou geshe, eu não vou saber exaurir esse ensinamento, não é nem o nosso propósito, a gente só conversar mesmo e servir de um convite para que as pessoas estudem, recebam o ensinamento de alguém que realmente entenda desse assunto. Sei que todos os geshes Larampa sabem bem, porque faz parte do currículo deles, e Lama Michel também deu várias vezes esse ensinamento, eu acho, né? Ele explica também com bastante eloquência sobre essa temática e outros mestres também. Mas, às vezes, a gente fica com essa distância, né, do professor para o aluno, então, às vezes, se a gente souber ou ver alguém debatendo essa parte que nada mais é do que a psicologia budista instigue mais o estudo e a gente possa procurar mais informações e tudo mais. E aí, a psicologia budista ela é engraçada, né? Porque ela é engraçada, não, ela é bem diferente da nossa psicologia ocidental. Aqui no Ocidente, muitas pessoas estudam psicologia para poder trabalhar, para poder usar com os outros. E no budismo a gente estuda psicologia para a gente, então uma autopsicologia, né? É uma forma da gente conhecer a nossa própria mente, a nossa própria psique, para que a gente tenha algum resultado de progressão espiritual. E nesse caminho do Dharma, eu acho que ele pode ser resumido como uma busca pela felicidade, porque não conhece o sofrimento, né, Cris? Uma felicidade. É Que por a isso que a gente gente não caminha faz no ideia do que Dharma, seja, né? que a gente ainda não tem nem exatamente, não tem dimensão do que é, mas é para isso que a gente imagina que seja uma felicidade estável, que é isso que a gente busca mais ou menos, né, nesse primeiro momento. E essa busca ela precisa de ferramentas. Então a Uhum. ferramenta mais apropriada para essa busca é a mente. E aí a gente chega num conceito extremamente amplo, o que é mente, né? Então a gente precisa ir por partes.
E é isso que são os 51 fatores da mente, são as partes que compõem essa mente, né? Então, o Abhidharma, que é da onde provém esses ensinamentos, ele é uma classe de ensinamentos budistas extremamente vasto, extremamente profundo, cheia de conteúdo que trata de metafísica, né? Aquilo que está além do físico. Ele trata da fenomenologia. Muita gente estuda o Abhidharma para saber como que o universo é formado. Só que esse não é o propósito do Abhidharma, porque o universo, o macrocosmo, ele é só um espelho do microcosmo. Né? Então, mesmo o nosso corpo físico, ainda ele faz ali a fronteira do macro com o micro. O propósito mesmo do Abhidharma é estudar o micro, que é o funcionamento da própria mente, porque todo o resto é projeção dessa mente. Então, eu acho que nós gravamos um vídeo, um especial não, um capítulo mesmo da série do Caminho do Dharma falando sobre os 5 agregados, né? E foi super legal a gente discutir sobre forma, sensação, percepção, discriminação, né? Forma, sensação, discriminação, volições e consciência. E saber que, na verdade, o que a gente rotula de eu é um composto de partes físicas, cognitivas, emocionais, que formam um empilhado ao qual a gente rotula, né? Isso aqui sou eu. E aí, nessa parte dos 5 agregados, a gente tem o forma e a gente tem os outros 4 que são faculdades mentais, atuações da mente, né? E os 51 fatores mentais, eles estão aqui no meio de tudo isso, porque é eles que fazem esses agregados funcionarem. Só que sem o agregado forma, isso não acontece. Por quê? Porque aqui no agregado forma é que a gente tem a base para que a mente funcione, que são os 5 sentidos. Então, a mente é muito difícil da gente descrever o que ela é mais fácil a gente falar o que ela faz, para que ela serve. A função da mente é conhecer objetos, trazer isso para a nossa cognição, né? E esse ato cognoscível, essa forma de conhecer, é feita através dos nossos 5 sentidos, primariamente. Né? Na verdade, no budismo, nós dizemos 6 sentidos, porque a mente, enquanto pensamento, memória, tudo isso também é um sentido. Cada um desses 6 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato e os pensamentos, né, a mente, cada um deles forma uma consciência, ou seja, cada um deles conhece um aspecto diferente de um objeto. E essa consciência, ou esse conhecimento desses objetos, é o que nos induz a produzir ações positivas ou negativas, porque é como se fosse uma resposta. Agora, a qualidade dessa consciência dos sentidos, né, para dizer se ela é positiva ou negativa, depende muito dos fatores mentais. Né? Os fatores mentais, eles acabam como... Os tibetanos dizem o seguinte, se você olha para uma montanha nevada e você tem icterícia, né, aquelas doenças de fígado que você fica amarelento, você vê as montanhas meio amarelas, mas elas não são amarelas. Né? Então, o que pinta a montanha é uma condição interna. Trazendo isso para os fatores mentais, significa que quando a gente enfrenta, se depara com um fenômeno, um acontecimento, um objeto, a depender dos nossos fatores mentais, também é pintado, só que não São de os amarelo. filtros, né? Exatamente. É como se a gente começasse a julgar aquele objeto como positivo ou negativo, objeto de atração ou de aversão, por causa desses pigmentos que são os fatores mentais, né? Uhum. Então, a qualidade básica da mente é clareza, é luminosidade, é amplitude, é espaço, né? Agora, o que define se a nossa mente está atuando de uma maneira positiva ou negativa são esses fatores mentais. Então, imagina que a mente é um vidro e os fatores mentais são luzes atrás desse vidro transparente. Então, pode piscar uma luz vermelha e a mente toma a forma de vermelho. Sim. E se acender uma luz amarela, ela fica totalmente amarela, ou verde, ou azul. Uhum. Então, é por isso que é interessante a gente estudar os fatores mentais no sentido de se conhecer melhor. A gente precisa estar consciente das nossas emoções para que os nossos processos cognitivos não nos atrapalhem. Eu falo muito sobre os filtros, né, no meu dia a dia, porque o que eu acho muito interessante é a gente simplesmente entender que tudo é um filtro, né?
E a gente precisa entender da onde vem esse filtro. Na verdade, eu acho que a importância de entender os fatores mentais é desconstruir esse filtro e falar da onde vem esse filtro, que é a busca, né? Por isso que são processos mentais, da onde as coisas se originam, né? De fato. Mas a maioria das vezes a gente está o quê? Lidando, né, com a superfície. Ontem eu estava conversando com uma pessoa fazendo exatamente esse trabalho e ela estava falando sobre uma questão de um relacionamento que ela vê aquela pessoa como egoísta, né? E a gente fazendo esse desdobramento, esse unfold, né, do que era, a gente chegou à conclusão que a pessoa estava pedindo respeito. Ela não estava sendo egoísta, né? E era o respeito que ela espelhava, porque ela também pedia respeito. Ela também tinha necessidade de respeito, né? Então, o que eu acho bacana no budismo é que ele dá essas ferramentas e ele dá essas dicas que fala, esse cenário que você está vendo é só um filtro da realidade, né? Primeira coisa, temos que olhar a realidade como ela é, porque muitas vezes o filtro já atrapalha de ver a realidade como ela é. Se eu tivesse com filtro amarelo, eu estaria vendo o César amarelo, né? Exato, E o César, exatamente. né, seria amarelo na minha cabeça. Então, Exato. primeiro entender o que realmente a gente está vendo, para depois, né, que essa coisa dos sentidos, que a gente trabalha bastante na meditação mindfulness, de clarificar um pouco os sentidos, né? Entender tudo que eles estão nos trazendo também. Exato. Vamos trabalhar para dar exemplo, né, para ficar mais fácil das pessoas compreenderem, com uma coisa bem fácil, que é o sentido da visão, né? O que a gente vê. Então, cada sentido, ele cria que a gente chama de mente primária, ou consciência primária. Né? Essa consciência primária é exatamente o que a gente, vamos supor, bate o olho e vê. Então, quando eu vejo aqui esse celular, eu bato o olho, vejo, eu rotulo já isso celular. O grande pulo do gato no budismo é dizer que o sofrimento ele se origina da ignorância. A ignorância seria olhar os fenômenos apenas no nível relativo. Então, no universo budista, a gente diz que todos os fenômenos acontecem em dois níveis de verdade. Ele acontece no nível relativo, que é isso que a gente interage, e ele acontece no nível absoluto, que está para além da materialidade. Então, quando a gente olha o celular e bate o olho, automaticamente a nossa mente já rotula, isso aqui é o celular, ponto. Só que se a gente começar a investigar qual que é a natureza desse celular, a gente vai se aproximando cada vez mais da realidade dele. Então, a gente vai perceber que ele é um aglomerado de peças, ele é formado por muitos, sei lá, átomos, tem metal, tem plástico, tem várias coisas, e aí a gente pode ir perfilhando, indo para o nível subatômico, até entender do que ele é feito. E aí a gente vai ver que ele vai se descaracterizar e ele já não vai ter mais aquele rótulo celular. Trazendo, por exemplo, o que você deu, que é muito bom, né? Você está interagindo com uma pessoa e você está julgando ela como egoísta. Se você começar a analisar, perfilhar, separar uma fala da outra, separar uma postura da outra, separar um elemento de comportamento do outro, você vai ver que ali é composto de muitas e muitas emoções, muitos e muitos processos cognitivos, que o egoísmo é simplesmente um rótulo. Então, o primeiro rótulo que a gente dá é um rótulo relativo. O último rótulo seria o rótulo absoluto. A nossa mente primária, ela bate o olho no relativo e ela encapa isso, rotula isso e pronto, acabou, e se fixa nisso, e se agarra nesse nível relativo, né? E é daí que surgem os problemas. É assim que o budismo encara. Agora, a qualidade dessa mente primária que analisa superficialmente as coisas, no nível relativo, e já rotula, como eu disse, ela depende dos fatores mentais. E os fatores mentais, eles são divididos em grupos também. Então, você tem os fatores mentais que são sempre acompanhantes, que são processos bem cognitivos simples, tipo atenção. Atenção, a determinação, a discriminação. Outros fatores mentais para você reter aquele objeto, e aí entram os fatores mentais mutáveis, que são as emoções.
podem ter emoções positivas, podem ter emoções negativas. E é isso aí que vai começar a rotular. Então, a mente primária, ela analisa um objeto, a mente primária, a consciência visual primária, ela analisa um objeto celular. Eu sei se eu gosto ou se eu não gosto disso com base na minha memória, nos fatores mentais que estão compondo essa mente primária. Se esse celular me fez bem ou se ele me fez mal, se ele tem coisas que me interessam, se ele me ajuda para alguma coisa. E aí eu começo a imprimir vários rótulos, como se fosse um código de barra aqui. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Consegue dar esse exemplo, passando pelos outros 4 fatores mentais, onde estão os 4 As consciências, você está dizendo? dá esse exemplo, passando pelos 4 agregados, só para... e os fatores mentais Na deles verdade, incluídos. os agregados, eles Só vão fazer... levar para a consciência. Então, por exemplo, consciência auditiva. Se eu Sim. escuto uma música, né? Tem gente que fala, eu odeio funk. Tem gente que vai falar, eu adoro funk. Por quê? Porque tem um monte de fator mental compondo essa mente primária, essa consciência primária auditiva, que vai montar esse rótulo. Né? Por que uma pessoa gosta tanto de funk e outra odeia tanto funk? Qual que é a memória que está associada a tudo isso, que está compondo esse fator mental? Sabores, comidas. Eu adoro, sei lá, vamos dizer, uma pessoa que gosta muito de peixe, outra vai odiar peixe. Por quê? Porque tem uma memória inserida ali. Que essa memória, ela é trazida pelos fatores mentais, né? Sensações táteis. Sensação tátil, uma boa sensação tátil para dizer é, eu gosto muito de praticar esporte, ou eu não gosto de praticar esporte. Porque isso está ligado com com o meu sistema motor, esquelético, muscular, tudo isso entra no sentido do tato. Que é mais cheiros, né? Perfume, tem gente que gosta de cheiro de uma coisa, tem gente que odeia cheiro de cheiro eu tenho uma história boa. Você sabe aquela dupla sertaneja antiga que chamava Irmãs Galvão? Uma delas gostava de cheiro de esterco de vaca. E aí um fã mandou uma caixa com esterco de vaca. Para algumas pessoas isso pode ser repugnante. Para ela era muito, muito cheiroso, porque certamente tinha uma memória da infância dela lá na fazenda, alguma coisa E que daí, para ela associava com positivo, né? então, e daí essa percepção, né, que é um dos agregados, ele é uma percepção. Você acha que as percepções é o que ligam as emoções? É a Vamos sutileza lá. das emoções? É aí que tá. A gente tem os 5 agregados, né? Forma, sensação, percepção, volições e consciência. A forma, então a gente tem o sentido do olho, bate ali, a luz reflete naquele objeto e entra no nosso olho. Vai levar para a percepção. A percepção vai gerar uma discriminação para a gente saber o que é aquele objeto. Então a gente vai analisar o objeto genericamente ou partes do objeto. A gente está analisando o celular ou a câmera do celular? E quando a gente se focar na câmera do celular, qual parte da câmera do celular? A discriminação, a percepção, vai levar para os fatores composicionais, que a gente chama de volições, para dizer se isso é bom, se é ruim ou se isso é indiferente, neutro. E aí a gente leva para a consciência. É essa consciência primária que é formada pelos fatores mentais, por todos os fatores mentais. E eu vou dar um palpite que o problema que acontece com a gente hoje é que a nossa percepção, que é o primeiro, já é onde a gente escorrega, gente. É aqui que a gente já começa escorregando, porque a gente acredita na percepção e a gente não faz o processo todo, né? Uhum. A gente não coloca conhecimento, discernimento para fazer escolhas e tomar consciência. A gente fala, opa, percepção está correta, e o resto tudo segue atrás. Exatamente. Assim, em outras palavras, isso no budismo é dito que esse processo de conhecimento, de cognição, ele é inconsciente. Ele está acontecendo no automático, né? Então, o nosso sentido está funcionando no automático já. Ele já só está, tipo, randômico, né? Batendo o olho, vendo as situações. Então, esse processo de percepção, ele está totalmente sem consciência. Logo, a discriminação é inconsciente, os fatores composicionais são inconscientes e a própria consciência está funcionando rota, vamos dizer assim, né? Esse processo inconsciente, ele é causado por um fator mental que chama desatenção. Então, você tem entre os fatores mentais que são voláteis, pode ser positivo ou pode ser negativo, existe a desatenção. Existe você aprender um objeto erroneamente. Então,
você nem sabe o que que é e você já está impondo um rótulo naquilo. Trazendo para aquele exemplo que você trouxe da pessoa dizer, ah, ela é egoísta ou ela está impondo respeito. A gente nem sabe. Por isso que quando a gente começa a fracionar o processo de cognição ou fracionar o processo mental, as coisas começam a ganhar um pouco mais de clareza. Claro que a gente não tem ainda a clareza do absoluto, da verdade absoluta, porque isso depende de muitos anos de dedicação de meditação, chamata unido com Vipassana, para você ter a visão perfeita. Aí você estaria iluminado. Mas até lá, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar antídotos. Né? Os antídotos no budismo, eles são pensamentos conceituais e eles são muito engraçados, porque a gente pode pensar que eles são que nem veneno e remédio, sabe? Falar, olha, o remédio só é remédio, o remédio e o veneno é a mesma coisa, é só a dose que muda. É a mesma coisa aqui no budismo. O pensamento conceitual, ele é o mesmo, só a dose que muda. Então, quando você começa a ter essa percepção equivocada, inconsciente, que está gerando problema, né, num relacionamento, vamos dizer assim, se você começa a separar e aplicar antídotos, que é tentar ver as coisas pelo outro lado, tentar se colocar no lugar do outro, tentar gerar empatia, tentar gerar compaixão, tentar gerar, sei lá, resiliência em muitas situações. Tudo isso são pensamentos conceituais, né? Igual raiva, igual desejo, igual apego. A categoria deles é uma fabricação mental. Né? Eles não são absolutos, eles não são a verdade absoluta, mas esses antídotos ajudam muito no processo cognitivo. Né? Ajudam muito para que a gente não tenha uma atitude perante as situações, perante os fenômenos, muito agressiva, muito refratária. Porque essa atitude que cria sofrimento para os outros é a causa para o nosso sofrimento. Então, o objetivo da gente estudar com tantas palavras, com tantas classificações, todo esse processo mental hipercomplexo no budismo, é que a gente tenha consciência do que está acontecendo e que a gente consiga, no mínimo, aplicar antídotos para que eles não sejam destrutivos nem para os outros, nem para a gente mesmo. Uma coisa que tem sido a minha experiência, né, com o antídoto, é que é uma escolha. Só que muitas vezes, Sim. para a gente estar consciente, ter discernimento suficiente para fazer essa escolha, a gente não pode estar tomado por alguma emoção ou por alguma percepção. Então, se eu, se eu sou tomada por uma raiva, ou por uma tristeza, ou eu não consigo aplicar o antídoto, né? Porque o Sim. antídoto é uma escolha que eu tenho que fazer conscientemente. E eu observo que a maioria das vezes a gente está completamente inconsciente mesmo, né? Ultimamente, eu ando pedindo para os meus alunos, que é uma coisa, parece meio bizarra, né? Meio antagônica, mas durante a meditação, elas realmente ficarem nessa posição de observador, né? E treinando essa posição de observador, observando os pensamentos, né? E anotando os pensamentos depois da meditação. Quais foram as coisas que elas pensaram? E depois de uma semana, um mês, ela vai olhar aquilo e ela vai ter noção do que ela está pensando. Porque a gente não tem noção do que a gente está pensando. E daí você começa a ver, nossa, como eu estou preocupado o tempo inteiro com o cachorro, nossa, como eu estou preocupado o tempo inteiro com o meu filho, nossa, como eu estou preocupado o tempo inteiro com o dinheiro. Entendeu? Você começa a entender qual a qualidade dos conteúdos internos da gente. Né? Isso é excelente. Vou pegar esse gancho aí. Você joga a bola para cima e eu corto, que é um jogo É de isso vôlei do mesmo. Dharma. A gente falou muito de sentidos físicos, mas no budismo a gente fala do sexto sentido, que é o sentido mental, né? Que são os pensamentos, a memória, né? Tudo aquilo, as fabricações mentais. Então, deixa eu separar exatamente para as pessoas entenderem. Pensamentos no presente, memórias que são pensamentos do passado e projeções mentais que são pensamentos do futuro. Tudo isso é sentido da mente, né? Então, quando a gente está tentando entrar em estado meditativo, fazendo esse treino para entrar em samadhi, em concentração e tudo mais, a gente é bombardeado de pensamentos conceituais vindos de algum desses três lugares. Ou é o cabelo que está coçando, a perna que está formigando, né? Ou é uma memória, ou é uma preocupação com o futuro. Isso é muito interessante a gente
como você falou, ou tomar consciência ou anotar de alguma maneira, porque vai mostrar o estado mental que a mente se encontra. E aí, se a gente começa a analisar com sabedoria, a gente vai fracionando isso e vai entendendo melhor. Para ir mais a fundo, eu não vou explicar, obviamente, a gente não tem tempo, eu não teria capacidade de explicar cada um dos fatores mentais, mas eu queria ler um pouco deles, né, para a gente saber do que está falando. Só uma observação de você começar, um segundo passo que a gente poderia fazer depois de treinar esse primeiro passo é observar que emoção que esse sentimento, que esse pensamento traz. Sim. Eu estou neutro, eu estou feliz, eu estou infeliz. Isso seria o ideal, a gente entender que toda forma passa por todos esses 5 agregados e os outros 4 agregados e os 51 fatores mentais. Então, seria bacana se a gente conseguisse fazer isso como exercício mesmo, para autoconhecimento. Sim, sem julgamento, né? Como você falou, é sem julgamento. A É a gente posição sai da do postura. mindfulness, né? Isso, a gente sai dessa postura e vai para a postura de quem está observando. Né? Eu acho que tem uma monja americana, ela chama Robina Curtin. Ela tem um livro que chama Transforme-se no seu próprio terapeuta, Becoming Your Own Therapist, que ele vai falar exatamente desse processo. Você precisa ter uma certa isenção para que você consiga aplicar o antídoto correto, né? Então, fatores mentais, né? Esse processo de cognição, ele é formado por muitas partes, então você tem 5 fatores que estão sempre presentes. Sem esses fatores, não tem processo de cognição, que são a sensação, a discriminação, a intenção, o contato com o objeto e a atenção. Eu queria só fazer dar um enfoque aqui na atenção, porque o que acontece? A gente tem atenção o tempo todo, ou seja, a gente tem concentração o tempo todo, só que em objetos errôneos e de uma maneira imprópria. Veja só, quando você lembra de algo que você tem muita aversão ou muita atração, você se concentra nele. Se você lembra de uma pessoa que você não gosta e começa a pensar no que ela fez, no que ela te falou e como ela agiu, de repente vai subindo um fogo, você fica vermelho, você se concentrou de uma maneira imprópria no objeto errado. Mesma coisa no objeto de desejo. Se você tem algo que você queira comprar ou alguém que você goste muito, está apaixonado, aí você começa a pensar nessa pessoa que ela fez, o que ela falou, vai subindo aquele fogo também. De novo, uma concentração imprópria no objeto errado. O que é um objeto correto para o budismo? A verdadeira natureza dos fenômenos. E a verdadeira natureza dos fenômenos está em equilíbrio entre essas duas coisas. Ela está livre de extremos. Então, só para a gente saber que todo mundo tem o fator mental atenção, então todo mundo é capaz de se concentrar. A gente só precisa manter uma intenção mais forte, manter um contato com o objeto mais firme, porque esses 5 fatores mentais, eles são sempre acompanhantes, eles estão lá sempre. Depois você tem 5 fatores mentais que são determinantes de objeto, que é o que ele vai começar a analisar as características do objeto, do fenômeno, da situação, da pessoa. E quando eu falo pessoa, é o outro e é a gente mesmo, porque a gente também tem uma percepção de si, né? E aí o que é? A aspiração, firme apreensão, contínua lembrança, também pode ser chamado de memória, concentração e sabedoria. Só que esses 5 fatores mentais determinantes de objeto, eles não são sempre presentes. Por exemplo, a sabedoria. Nem sempre a gente utiliza a sabedoria para compor a nossa mente primária, para compor a nossa consciência visual, auditiva, gustativa, olfativa, tátil ou mental. Nem sempre você está sendo gentil, né? Quase nunca. Quis acochambrar um pouco. Depois a gente tem 11 estados mentais virtuosos. Maravilha, olha só, é esses aqui que a gente tem que trabalhar. Geshe Rabten, que é um mestre que eu gosto muito, estudo muito há muito tempo, ele compara os fatores mentais com o painel de comando de um avião. Ou seja, se a gente liga o avião lá nos 5 fatores mentais que são sempre presentes, né? Aí a gente começa a ligar os determinantes de objeto para alçar voo. Voou, levantou voo. Aí tem um monte de botão. Se a gente aperta os botões errados, o avião cai. Olha, os botões errados, né? Bem paulista, né? Os botões errados, o avião cai. Se a gente aperta os botões certos, o avião sobe. Então, os fatores mentais, que são estados virtuosos, são os botões certos para o avião subir e descer no momento certo. Quais são? A fé. O que é a fé? É a confiança. Não é fé cega, é confiança. É a fé por meio da razão. A fé, o senso de vergonha,
O senso de vergonha não é a repreensão de si próprio, é um senso de entender aonde que eu tiro a minha própria dignidade. Isso é um fator mental virtuoso que a gente pode cultivar. Consideração pelos outros, não apego, não agressão, não ignorância, esforço. Esse é um maravilhoso. Maleabilidade mental, a capacidade da gente se adaptar às situações. Conscienciosidade, equanimidade e não violência. Não violência é o que eu tenho tatuado aqui, que é o ahimsa do yoga, né? É você não agredir. Tudo isso são fatores mentais virtuosos. Tudo isso a gente tem que trabalhar. Só lembrando que essa lista de 51 fatores mentais, ela não é fechada, tá? Ela não é engessada, ela é exemplificativa, porque esses fatores mentais, principalmente esses que são voláteis, eles se combinam e vão dando uma gama a infinitos. Então, geral... É um guide. Oi? É só um É um guiazinho. É guia. um guia, Existem né? sistemas que falam 49, alguns falam 54. Por exemplo, os próprios fatores mentais que são virtuosos, eles têm subdivisões, e aí eles se combinam entre eles com outros. Então, é só para a gente ter um norte aqui. Então, esses que eu falei agora, os 11 virtuosos, são os fatores mentais que a gente tem que cultivar. Eles são os filtros bonitinhos para a nossa consciência visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e mental, que vai fazer com que a gente tenha um conhecimento positivo e vai fazer com que esse conhecimento positivo tenha uma resposta positiva diante daquele fenômeno, né? E aí depois a gente vem com os botões que a gente não deve apertar nunca, senão o avião explode, cai, que são as 6 emoções destrutivas raízes, que é a ignorância, que é ver as coisas como elas não são. Um bom exemplo disso, da ignorância, é achar que os fenômenos são permanentes enquanto eles são impermanentes. Isso é um exemplo ótimo de ignorância. A maior parte do tempo a gente está observando e rotulando os fenômenos como permanentes quando eles são impermanentes. A gente não consegue perceber a impermanência de nada, do meu celular, dessa planta, nem da gente mesmo. Então, quando a gente vai envelhecendo, vai dando aquele estribucho, né, na pessoa, porque a partir do momento que a gente nasceu, a gente começou a morrer, porque tudo é impermanente, né? Então, ignorância, desejo. O desejo aqui, ele não é simplesmente desejar algo. Ele é um desejo que ele chega a ser destrutivo. Porque desejar, a gente deseja o bem. A gente deseja que as pessoas fiquem felizes, a gente deseja que a gente mesmo seja feliz. Isso não é errado. O errado seria a gente desejar de uma maneira destrutiva, agarrar-se ao objeto de desejo. Raiva. De novo, a raiva, ela também é aquela força de ação. O errado, o negativo, é aquela força destrutiva que quer prejudicar alguém. É a raiva, ou a si próprio, né? Ignorância, desejo, raiva, Maldadezinha. orgulho. Oi? Maldadezinha, maldadezinha básica. A maldadezinha, ela vai ser ainda explicada um pouquinho mais ali embaixo. Vai chegar nela. A raiva é simplesmente aquela aversão ali, tipo, o ranço instaurado, né? Aí a gente tem o orgulho, a dúvida, a visão deludida dos fenômenos. A visão deludida vai muito de encontro com isso que você falou, que é do processo inconsciente de cognição. A gente nem sabe o que está vendo, nem sabe o que está comendo, nem sabe o que está sentindo. No sentido da mente, isso vale muito para aquelas pessoas que não conseguem perceber que emoções elas estão sendo solapadas. Né? Tem muita gente, eu mesmo, várias vezes, eu nem sei o que eu estou sentindo, não sei se é raiva, se é orgulho, o que é isso aqui? É uma visão deludida. As pessoas estão resumindo isso como uma angústia. Exatamente. Não sei o que eu estou sentindo uma angústia. Exatamente. Ou, olha, uma coisa que eu estava estudando com meu namorado, ele está estudando sobre ansiedade e tudo mais, a ansiedade ela não é tratada nesses textos clássicos budistas, não porque ela não existia na Índia antiga, nem no Tibete, nem no Japão, China, qualquer lugar. E sim porque o que a gente chama de ansiedade hoje é um complexo de muitas emoções, causadas por vários fatores mentais, por muitas mentes primárias, que a gente joga tudo num saco de inconsciência do que está acontecendo e a gente rotula como ansiedade. Outro dia eu ouvi, inclusive, uma psicoterapeuta, não lembro se era psiquiatra, psicóloga, mas ela dizendo que boa parte das pessoas que chegam para ela como deprimidas, né, que é né, a doença depois já acho que meio instaurada, depois a ansiedade, né, quer dizer, não é a mesma coisa, mas eu acho que elas estão muito próximas.
estão tristes, elas simplesmente estão tristes. E elas não Uhum, conseguem nomear a tristeza, porque nessa sociedade que a gente vive, ficar triste é uma coisa que não é bem visto, né? Afinal, uhum. somos a sociedade das pessoas bem-sucedidas e felizes, aspiracionalmente, né? E daí elas não conseguem entender que o que elas têm é tristeza, só isso. Uhum. Muitas das emoções que a psicologia ocidental trata, na psicologia oriental, especialmente na psicologia budista, ela é fracionada. Ela é fracionada em muitas e muitas partes. Né? É assim que no budismo a gente enxerga, porque a gente no budismo tem essa análise de querer entender a que parte, que atributo específico você está triste em relação a qual? Em relação a que atributo específico, né? Então, agora eu vou fazer uma parte sim, porque é engraçado que realmente esse nível de detalhamento, então a gente vê 51 fatores mentais, né? Quer dizer, eu fico imaginando a neurociência tentando estudar os 51 fatores mentais, né? Um milênio para fazer estudo científico de cada um, de tudo, Sim. né? Mas, assim, realmente sempre foi uma coisa muito angustiante, porque o budismo tem muito número, e são sempre números grandes, né? Uhum. Agora, quando a gente para pensar num dos conceitos básicos que tem o budismo, que é a não existência inerente, né? Uhum. E as coisas não são permanentes, no que é a base do budismo, é natural, a gente começa a entender por que é tão fracionado. Porque o cara, Exatamente. ele quer entender, ele quer decupar completamente tudo para entender aonde que está aquilo que as pessoas estão enxergando. E Isso. muitas vezes, e é por isso que ele chega à conclusão, inclusive, que não existe, né? Uhum. Não Que é existe porque quando vazio. você começa exatamente a decupar, ela se descaracteriza do rótulo que a gente impõe. E esse rótulo que a gente impõe é por ignorância. E é aí que Exatamente isso. chega o uso da forma, né? Ah, isso aqui só existe porque tem essa forma. E daí, com essa forma, tem os outros quatro agregados, e é onde a gente conta a nossa história. Então, toda vez que vocês virem essas coisas no budismo, eu estou falando isso, eu entendo a angústia de vocês, também já tive, mas tem um motivo, tá, gente? Sim. Depois dessas emoções destrutivas raízes, a gente tem 11 emoções destrutivas secundárias ou subsidiárias. Essas emoções, elas começam a combinar uma com a outra, uma com a outra, elas vão fazendo filho. A ignorância com a raiva, a ignorância com o orgulho. Isso me lembra muito, sabe o que? A mitologia grega que fala que aqueles, porque o Deus não sei o quê, casou com uma gigante, aí nasceu não sei quantos bichos marinhos horrível. É tipo isso, tá? Só pra gente ser um pouco lúdico aqui com a nossa conversa. Então, a gente tem mais ou menos 20 emoções destrutivas secundárias. Aí vem a agressão. A agressão é aquela vontade de prejudicar, a maldadezinha, que ela é uma derivadinha da raiva, ali com um pouco de ignorância, um pouco de desejo de fazer mal. Coisa horrível, né? Mas é. Ressentimento, rancor, crueldade, inveja, decepção, pretensão, falta de vergonha, a falta de vergonha na cara. Acho que o Buda podia ter escrito isso, falta de vergonha na cara. Desconsideração, ocultação ou dissimulação das situações. Veja só, olha como esse fator mental, ele consegue, ele às vezes todos esses fatores mentais negativos, eles são cria do ego, né? E o ego adora entrar pela porta dos fundos. Ele não entra, gente, estou entrando aqui pela porta da frente. Ele vai entrando pela porta do fundo. Então, a dissimulação, ela é expert em entrar pela porta dos fundos dos nossos processos cognitivos e interferir neles. Ela vai ser o filtro determinante para que a gente veja a situação totalmente dissociada da realidade. Cuidado com a dissimulação. O que mais que a gente tem aqui? Misericórdia exagerada ou auto-misericórdia, né? É uma misericórdia para si. Quando você se coloca numa situação de superioridade e aí você resolve por uma bondade conceder algo para alguém. Autossatisfação, a busca pela satisfação só dos próprios desejos. Falta de fé, falta de confiança. Isso geralmente vem da falta de conhecimento sobre como os fenômenos acontecem. Aí a gente perde a fé. Eu queria destacar também esse, porque quando eu gosto muito de conversar com gente cética. Para mim, são os melhores pessoas a aprender o budismo, são os mais céticos. E aí, quando a gente fala de fé, a pessoa já dá um pulo para trás, porque já tem um pré-conceito sobre a fé. E enquanto advogado, a gente trata muito de uma coisa que chama fé pública.
né? Então, um documento tem fé pública, porque alguém outorgou fé pública, a confiança pública. Em latim, a gente chama de fiducie, que é confiar, ou seja, aquele documento ele é confiável. Então, quando a gente tem fé em alguma coisa, ele deriva da confiança. E para que a gente tenha confiança, a gente precisa entender como ele conquistou essa fé. Então, fé no budismo e falta de fé no budismo sempre vem com razão, sempre vem acompanhado da lógica. Se não tem lógica, não precisa ter fé. E Preguiça. falando nas coisas que a gente tem um entendimento, que você gosta, né? Dessas coisas onde a gente tem um entendimento diferente do resto do mundo, né? Sim. Porque para o resto do mundo, e eu vou te falar que para mim, eu entendo a fé do budismo, né? Que a fé do budismo ela não é cega. Eu acho que o ponto principal, né? Que talvez Buda queira ter deixado que é uma coisa muito profunda. A fé, para mim, como eu aprendi, como eu acredito ela no Ocidente, né, e tem uma parte de mim que acredita nisso, é aquilo que você acredita, independente se você consegue entender, né? Mas nesse caso, eu acho que numa visão católica seria o amor de alguém por você ou espiritual, né, não católica, esse sentido de amor presente em tudo, né? E eu acho que o que Buda fez, como ele era o grande cientista, né, era o avatar da ciência, ele diz para a gente, não é porque nós não entendemos o mecanismo de como as coisas funcionam que não tem motivo. Ele fala, esta fé que a gente enxerga aqui tem uma forma, mesmo que a gente não enxergue. Eu acho que o que Buda faz é apontar o caminho de que não é porque que tem uma forma, que tem um caminho. É que nem a ciência, quando ela vai, como é que eu vou dizer, descobrindo coisas que ela não sabia como funcionava. É mais ou menos isso. Exato. Aqui o Buda fala, tem um funcionamento, entendeu? Para isso. A gente só não sabe qual. Exatamente. Muitas das coisas a gente não sabe exatamente como funciona. Eu não sei como funciona o meu celular, o meu computador, mas eu me valho dele. Eu tenho fé que ele funciona, né? Agora, se eu quiser parar e estudar, vai demorar alguns anos, mas talvez um dia eu consiga construir um celular, um computador, né? Às vezes a gente liga a energia elétrica aqui e a gente não sabe como é que essa energia elétrica foi feita lá pela movimentação das turbinas na hidrelétrica e blá, blá, blá. Mas a gente liga a luz. Agora, se eu quiser um dia construir uma usina, eu preciso entender. É mais ou menos nessa linha mesmo. Então, a falta de fé é essa falta de confiança no processo todo, né? Tipo, não vou ligar a luz porque eu não sei como que é feito. Isso é falta de fé. Por exemplo, é um fator mental que atrapalha. Preguiça é um fator mental super negativo. E preguiça no budismo ele é muito interessante. Esses dias eu fiz um post falando sobre preguiça e esforço, que seria um antídoto para a preguiça, porque existe a preguiça da procrastinação, que é o que a gente normalmente conceitua como preguiça, mas tem a preguiça da gente também se interessar por outras coisas que não são virtuosas. Isso também é um tipo de preguiça, né? A gente se engaja em coisas não, ou perder tempo com aquilo que não é útil. Isso para o budismo também é um tipo de preguiça. Olha a minha cara de culpada. Descuido, né? Descuido, esquecimento, desatenção, letargia. Letargia, ela já vem acompanhada da excitação, que é aquele estado de torpor e de excitação mental mesmo, né? Então, são dois extremos de atividade mental que são fatores mentais que comprometem o nosso processo de cognição. E a distração, que é quando a gente sai pulando de galho em galho, deixa o macaco que é a mente pular de galho em galho e a gente não se fixa em nada. Tudo isso são emoções destrutivas, são os botõezinhos que a gente não deve apertar. E por fim, tem 4 que são variáveis. Eles não são nem positivos nem negativos, vai depender dos outros. Quais botõezinhos a gente apertou antes? Que é o sono. Sono é um fator mental. E o sono ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Arrependimento. Arrependimento pode ser positivo, pode ser negativo também. Se você fez uma coisa boa e se arrependeu, ele é negativo. A investigação e a análise. Esses 4 fatores mentais, eles são variáveis porque eles dependem dos outros botõezinhos. Então,
enfim, fiz essa leitura para a gente entender que Não tem culpa, né? Não, a culpa ela também é derivado desses aí. Porque Culpa, ansiedade... realmente... Tô lembrando que não tem culpa em tibetano, né? Não deve ter culpa em sânscrito, então, também. Pode ser que até tenha, mas existem coisas que na nossa sociedade ocidental, por exemplo, obrigado, isso não existe em sânscrito. Existe em tibetano, mas em sânscrito não existe. Se você quiser agradecer alguém por algo, você fala, estou feliz com isso. Né? Você não vai dizer obrigado. Aí teria que ver qual que é a raiz da palavra obrigado, que parece que você está se obrigando a alguma coisa. Mas, enfim, muitas dessas emoções que a psicologia moderna ocidental trabalha, para o ponto de vista da psicologia oriental budista, ela é um composto de muitas emoções. Mesmo esse sistema aqui que eu acabei de ler, de 51 fatores mentais, ele é exemplificativo. Né? Ele pode ser decupado em mais e mais e mais emoções. É só para a gente entender mais ou menos como funciona. A dúvida é a falta de fé? Ou tem uma outra abordagem? Tem algumas que eu fiquei na dúvida, Ela assim. tem uma outra abordagem mais específica. Todos os fatores mentais eles podem ser analisados em relação ao objeto. Existe uma classificação ali para você perfilhar e eles existem subdivisões entre eles que, infelizmente, eu não teria nem capacidade de explicar um a um. Né? Mas é interessante a gente compreender como, né, nessa análise mais lúdica mesmo, né? Como o painel do avião, quais desses botões aqui que a gente sabe que eles vão proporcionar uma experiência negativa, mas a gente insiste em apertar. E eles comprometem a forma como a gente conhece as coisas. Ou seja, a função da mente, que é conhecer, né, que é cognoscer, né, passar pelo processo cognitivo, fica comprometida. Logo, a gente não tem contato com a realidade. Logo, isso é ignorância. Logo, isso é a causa do sofrimento. Logo, isso cria um karma negativo. Logo, esse karma negativo amadurece. Logo, a gente sofre. Quando a gente sofre no efeito amadurecido, a gente tem uma oportunidade de agir. Só que se a gente deixar os fatores mentais negativos agirem de novo, a gente vai ter um processo comprometido por ignorância, que vai formar uma resposta negativa, e a gente cai no que o budismo é maravilhoso em símbolos, de dizer que é o ciclo do samsara. A gente fica preso Então, nisso. você sabe que você falando isso me deu uma ideia de fazer um framework disso, né? Sim, tem em inglês, eu acho. Porque... Seria legal a gente fazer em Hã? português isso. Não, é fazer um framework, porque eu já uso o framework da pirâmide, do iceberg, né? Que é aqui no topo está aquilo que você viu como resultado, seja ele qual for, positivo ou negativo. Aqui no meio estão as bases que elas eram 5 agregados, né? Uhum. E daí você vai buscando dentro dessa estrutura, desde humor, experiências anteriores, aonde que está, né? Que conecta isso com isso. Mas do jeito que você fez foi ótimo. Eu falei assim, olha, dá um framework Eu isso, vou, eu né? vou assumir, Cris, que esse jeito que eu fiz não foi criado por mim, tá? Esse jeito que eu fiz foi criado por Buda, porque aqui na roda do Sansara a gente tem os 12 elos de surgimento interdependente, que vai falar exatamente isso. Da ignorância, a gente cria as volições, da volição a consciência nome forma, nome forma 6 sentidos, que é a casa com 6 portas. Ali a gente tem o contato a gente tem a sensação, sensação vai ter o anseio, agarramento, agarramento, depois do agarramento tem quem? Nascimento, não, agarramento vira a ser, depois do vir a ser nascimento, depois envelhecimento e morte. E aí quando a gente morre, a gente renasce, e de ignorância, e aí depois vem tudo de novo. Na verdade, os frameworks todos de hoje, sejam da ciência, né? Hoje você tem vários frameworks diferentes, mas você enxerga neles uma essência, né? Que é a criação, basicamente. Como as coisas se Uhum. criam. Surgimento, né? Seja uma teoria U, né? Seja tem um framework do SEB, que também já é inspirado, né? O pessoal na verdade, é do pessoal que estuda as emoções. Tem um... E, assim, quando você vai ver, né, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, né?
é que tudo que existe hoje, que todo mundo aplaude, alguém já falou isso, mesmo na ciência, há uns 50 anos, 60 anos, 70 anos, só que não estava. É o que a gente chama no budismo que as condições não estavam amadurecidas, né? Quer dizer, não tá, não, as sementes foram plantadas e elas estão florescendo agora, né? Foram geradas as condições para que isso florescesse. Mas a maioria das coisas, os grandes sábios, né, da psicologia, cara, os caras já falavam isso da ciência em geral, né? Desde a Grécia, Buda, né? Por quê? Porque é a forma com que as coisas, os observadores percebem que as coisas surgem, né? Como as coisas surgem, É muito interessante. basicamente. Eu estou estudando um filósofo alemão que chama Heinrich Simmer. Ele é considerado o primeiro indólogo. E ele foi a primeira pessoa a dizer que existia filosofia na Índia, porque até a época dele, que é finalzinho do século XIX, começo do século XX, os europeus falavam não existe filosofia na Índia, porque filosofia é algo próprio dos gregos. E ele falou, opa, claro que tem filosofia na Índia, eu vou dizer por quê. Então ele tem um livro maravilhoso, que eu acho que todo mundo que estuda coisas indianas, desde yoga, sankhya, budismo, tem que ler, que chama Filosofias da Índia, editado pela Palas Atenas, maravilhoso o livro. E ele fala muito desse processo do budismo como uma ciência mesmo. Né? Por isso que se diz que o Buda é um cientista, e fala, mas o budismo não é uma ciência. Claro que é uma ciência, ele é psicologia pura. Ele é psicologia pura. O Jung corrobora para isso. O mandala, ele está cercado de símbolos baseados, lastreados nessa psicologia que a gente está discutindo aqui. Né? Então, eu lembro daquele ensinamento que a gente se conheceu ali na casa do Tibete, que o Geshe Pender falou, o budismo ele pode ser aprendido do ponto de vista da sua filosofia, do ponto de vista da sua religiosidade e do ponto de vista da sua psicologia, né? E aí, só fazendo um apanhadinho rápido aqui, a gente tem, então, os agregados, né, que eles compõem o nosso processo cognitivo ao qual a gente rotula o eu e os fenômenos. A gente tem, no agregado forma os sentidos, 6 sentidos, eles captam as informações e através do processo com os outros 4 agregados, eles levam para a consciência. Essa consciência primária ela é composta de fatores secundários, que são os 51 fatores da mente. Ótimo, maravilhoso, entendi tudo. Agora, como eu aplico isso? Bom, só o conhecimento intelectual não vai levar a gente a lugar nenhum. Framework, vamos fazer um A gente framework. precisa colocar isso na prática, ou seja, a gente precisa meditar, contemplar, assimilar. E mais do que tudo, nunca, em hipótese alguma, no dia que eu me iluminar, eu vou inventar esse voto. Não use o Dharma para julgar os outros. Use para julgar. Alguém já deve ter inventado. Alguém já deve ter dito isso. Mas Não, nunca não, ouvi mas então isso. então tá dito por mim hoje, entendeu? A gente tem que usar esses ensinamentos de psicologia budista pra gente, não para ficar analisando os outros, né? A menos que alguém nos peça um conselho e a gente se sinta seguro para poder fazer uma análise dessa, com muitos fatores mentais positivos de sabedoria, de compaixão, para que ele seja de benefício para aquela pessoa. Porque geralmente quando a gente começa a estudar até karma mesmo, a gente automaticamente já quer começar a falar, olha, tal pessoa está fazendo tal coisa, ou você não deveria fazer isso por causa desse fator mental. Não, não vamos fazer isso. Vamos usar para a gente. Vamos usar para a nossa própria prática meditativa. Onde a gente pode melhorar? Quais botõezinhos do avião a gente pode apertar para o avião subir direitinho e pousar direitinho? Né? Numa situação que a gente está sofrendo, começa a analisar que filtros eu estou colocando no meu processo cognitivo para que eu ache que eu estou sofrendo. Que está julgando aquela pessoa dessa Julgando forma, aquela né? pessoa, a situação, né? Vamos entender melhor a composição dos fenômenos. Né? Todos os fenômenos surgem interdependentemente por causas e condições, muitas causas, muitas condições. Né? E eles são descaracterizados quando você faz essa decupagem. Então, respira, senta, alinha a coluna, topo da cabeça apontando para o céu, base da coluna na almofada, respira, acalma o pensamento e analisa, sem expectativa. E chega ali na sua resposta. Esse é o processo meditativo, é isso que o Buda quer. Ele não quer outra coisa.
É assim, você estava falando um pouco sobre isso no comecinho, né? Só para finalizar, que a gente está terminando, e o que eu percebo é que a psicologia tradicional ocidental, ela trabalha muito com comportamento, porque quando ela surge, também tem esse detalhe que nós estamos, em, sabe, direcionados ao mundo externo, né? Então, é natural que ela se dirija ao mundo externo e trabalhe muito com essa coisa do que é fora, e que quando é fora, a gente tem um julgamento, né? Quer dizer, a gente tem julgamento fora e dentro, não tem jeito. Mas o que eu acho que a psicologia budista traz é esse olhar para dentro, Uhum, uhum, que é um pouco mais freudiano, né? Um pouco mais psicanalítico mesmo. É a análise de si mesmo, né? totalmente, Da sua totalmente. própria história, né? Sim, eu acho que a grande virada de chave que eu acho que vai fazer toda a diferença do mundo para a nossa sociedade, para a humanidade, é virar a chave do fora, sabe? A famosa arminha, que Uhum, enquanto você está aqui, você está com 3 apontado para você. É basicamente isso. Esquece esse dedo e faz tudo isso, com sabe? certeza. É tudo para dentro. Nosso guru Lama Ganchen Rinpoche falou em diversas oportunidades, né, que a base mais concreta para a paz mundial é a paz interna. O que ele Sim, estava querendo dizer, em outras palavras, é exatamente esse processo. Se a gente está querendo uma sociedade mais justa ou fenômenos mais positivos, de maior felicidade, né, para fora, a gente tem que entender qual processo mental está acontecendo dentro da gente, e isso é uma escolha individual, não dá para a gente impor para as outras pessoas, porque cada um tem o seu próprio tempo, vai depender do esforço de cada um. Então a gente faz no nosso. Né? Ontem eu me encontrei com os meus amigos para fazer um grupo de estudo de Lamrim, que é o caminho gradual à iluminação. A gente está estudando exatamente isso. E eu, depois no final, quis fazer uma dedicação para que qualquer mérito que a gente tenha acumulado, e eu quero fazer essa dedicação de novo aqui, de 4 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, 100 pessoas, qualquer número de pessoas que esteja preocupado em se auto construir, se auto melhorar, que esse mérito reverta para fora, né? Eu acho que isso é muito importante. sim. E eu queria, de qualquer maneira, terminar aqui dizendo, assim, realmente ressaltando a preciosidade que é, né? Pessoas como o César que estudam com paixão e com muito interesse mesmo, legítimo, e o quanto essa riqueza né, de ler autores, de ver opiniões diferentes entre os mestres, ajuda muito a que ele nos ensine dessa maneira tão fácil também, né? Então, eu realmente, porque é uma energia, é um esforço, é uma dedicação. E Isso, Cris, eu fico feliz, eu regozijo, com humildade eu regozijo muito, porque isso é o amor do meu Guru Raiz de Tridhya Rinpoche, que ele tem por mim, e que eu busco retribuir para os outros, que é o que ele espera que eu faça. Se ele me proporcionou essa vontade de aprender, eu quero ter a mesma vontade de ensinar, né? Então, é isso. Lama Caroline falou isso essa semana, né? Que o Lama Ganchen, ele espera que todos nós possamos, né, toda a sanga dele seja um caminho para o Dharma. Sim. Ai, também me emociono. Então, gente, muito obrigada a vocês que nos assistiram até agora. César, precioso demais ter a sua amizade, a sua companhia, os seus Ah, é ensinamentos. precioso a sua amizade. Até, gente! Até mais.